está na página 26. Eu trouxe um material aí, irmãos. Ele está aqui na tela. Eu vou pedir ajuda do jovem ali. Eu estou com o pointer aqui, mas aí eu peço para você passar para mim. A hora que eu for falando com você. Como eu disse, irmãos, nós estamos aqui em total dependência do Espírito Santo. Eu aprendi isso desde o berço. A depender do Espírito Santo. É Ele que faz tudo. E vocês escolheram esse tema, um tema central. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Falei assim para Deus: me ajuda aí, Espírito Santo, para ver o que nós vamos falar. O que o Senhor quer para a sua igreja. E vocês foram muito felizes. Eu quero falar um pouquinho nessa primeira parte aí, do tema central. O ornamento da igreja é a sã doutrina. A primeira coisa que veio em minha mente, o que significa essa palavra ornamento? A nossa língua portuguesa, ela é muito rica, né, irmãos? Eu sou professor também, sou educador, dou aula para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, sou professor de inglês, e gosto também da língua portuguesa. E eu coloquei algumas coisas aí, pode passar para mim, por gentileza. O que significa a palavra ornamento? Porque diz aqui, ornamento da igreja é a sã doutrina. E Deus me deu algumas coisas aqui. Ornamento é a decoração de um objeto ou a decoração de uma estrutura. O ornamento é aquilo que vai embelezar esse objeto ou essa estrutura. O que é embelezar? Vai dar beleza, vai dar o toque final. O ornamento é o que vai transmitir a ideia de valor agregado de um determinado objeto ou determinada estrutura. Pode passar para mim. E aí, irmãos, nós começamos a pensar, o ornamento da igreja genuína de Cristo, o ornamento da igreja genuína de Jesus Cristo, já foi falado aqui pelo pastor Carlos. O que é a igreja genuína? É a verdadeira. É aquela que pratica a palavra, o que está dentro da Escritura. E a igreja genuína de Cristo, o ornamento é a sã doutrina. Sã é uma palavra que fala aquilo que é saudável. Sã é aquilo que tem saúde. Eu coloquei alguns pontos aqui, irmãos, sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a poderosa e imutável palavra de Deus. Ela é poderosa, ela tem poder para todas as coisas. Por quê? Fechado é o livro, Bíblia, livros, 66 livros aqui. Mas aberto é a boca de Deus, falando conosco. O poder vem da palavra. É poderosa, é imutável, porque não se pode mudar o que está aqui dentro. Eu gostaria de compartilhar aqui, irmãos, com vocês, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e o 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Muito sério isso, irmãos e irmãs. A Bíblia já está completa, pronta. Não precisa adicionar nada e nem retirar nada desse livro. Uma certa vez uma pessoa na igreja, obreiro até, falou: é porque na Bíblia está escrito, pastor, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Eu falei: eu queria saber qual o versículo, porque eu não lembro desse versículo. A Bíblia é grande, né, pastor? A gente não tem ela todinha, né? Por mais que estude. Eu falei: você pode me falar o versículo? Eu queria aprender esse versículo. Ele caçou, não achou o versículo. Eu falei: eu acho que não tem, pastor, esse versículo. Eu falei: não, a frase é bonita, mas não é bíblica. Aí ele olhou para mim e falou assim: não está, mas devia de estar. Devia de estar, irmão? Não, ela está completa, não precisa adicionar mais nada dentro dela. Aleluia. A sã doutrina são os ensinos registrados na Bíblia Sagrada. A sã doutrina é os ensinos registrados na Bíblia Sagrada. Irmãos, eu falo assim, irmão, eu quero ficar bem à vontade hoje, viu, pastor Elias? Aqui se você ler, fala assim, ó, manual de vida, manual de felicidade. Se eu e você obedecer o que está aqui dentro, a promessa vai vir sobre nós. A sã doutrina são as regras de fé para a nossa igreja. Aqui tem as regras, as leis, os mandamentos, os estatutos. Está aqui. E eu vou me atentar nessa última parte que fala: a sã doutrina são as práticas de vida para os membros da igreja e também para os obreiros, né? Práticas de vida. Eu quero me atentar nesse texto. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me mandou falar, irmãos. Eu fui chamado, eu tinha 16 anos. E eu aprendi com Deus que eu tenho que pregar aquilo que Ele quer, não é aquilo que eu quero. Não adianta conhecer o livro e não obedecer. Não adianta. Eu quero ler aqui João 14. Vamos ler aqui. Eu estou sem a conexão da internet aqui com o meu celular. Seria mais fácil, mais rápido. João 14, 21. João, Evangelho de João. (14 e 21). Alguém pode ler esse versículo para nós? Isso aqui. Teria que o Wi-Fi aqui. Deus abençoe, irmão. Eu acho que teria que ser aqui no Wi-Fi. Deixa assim, então. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu falo lá na igreja, irmãos, tem pessoas que dizem assim: Senhor, se Ele é o teu Senhor e o meu Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Aqui está dizendo, o próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e guarda e pratica, é esse que me ama. Não tem como fugir, irmão, desse assunto. Obediência. Tem que conhecer, mas tem que obedecer. Pode passar.
O próximo. Então, irmãos, a sã doutrina, que é a palavra de Deus, fala que ela é o ornamento da igreja, ela decora a igreja, ela embeleza a igreja, ela valoriza a igreja, ela edifica a igreja, ela sustenta a igreja. A palavra, ela mantém a igreja, ela vivifica a igreja, ela dá vida à igreja. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu já passei em várias áreas dentro da igreja, já fui líder jovem, trabalhei com jovem, trabalhei com adolescente, nós trabalhamos até hoje com a escola bíblica dominical. A Assembleia de Deus, irmãos, ela é alimentada pela palavra. Ou seja, igreja que não tem essa doutrina é uma igreja morta. É a palavra que nos alimenta. Eu não estou menosprezando a área da música. Eu amo louvor. Deus habita no meio dos louvores. Mas o que nos alimenta, irmãos, é a pregação, é o ensinamento, é a ministração, porque é Deus falando conosco. Eu digo sempre assim, irmãos, irmãs. Como eu nasci no berço evangélico, a gente aprendeu a nunca se gloriar. Toda glorificação é para Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que a palavra é ela que opera nos nossos corações. Eu costumo dizer, irmãos, porque desde quando eu tive um chamado, eu tinha 16 anos, como eu disse, eu estou com 53. Deus sempre falando: Samuel, sou eu na sua vida. A glória é minha, o poder é meu, o atuar é meu. Eu até aprendi uma coisa, irmãos, um dia. Porque o pregador, assim, irmãos, vou falar isso para os obreiros aqui, tem pessoas muito mais experientes que eu aqui, é como se fosse um compositor. O pastor me chama para pregar no domingo à noite, eu vou para a Bíblia, eu vou para a oração, eu vou para o jejum. Senhor, está aqui o livro, o que a tua igreja precisa, Pai? E como o compositor tem aquele dom de compor, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração a mensagem que tem que ser pregada. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 7 anos de idade, irmãos. 1978. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: pastor, não existe um grande pregador, existe uma grande mensagem elaborada por Deus e transmitida pelo homem ou pela mulher. A palavra, ela dá vida à igreja. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem igreja por aí, irmãos, que já está morta. Não tem mensagem. A gente vem para um culto, irmãos, seja ele de domingo, que é o culto tradicional. A gente vem alimentar nossa alma, alimentar o espírito humano, para a gente ficar forte e começar uma nova semana. Às vezes a gente recebe pessoas na nossa igreja ali: pastor, eu quero congregar com o senhor. Amém, seja bem-vindo, aqui tem os procedimentos, você tem a carta. Passa um tempo, aquela pessoa fala: pastor, aonde eu estava não tinha palavra. E deixa eu te falar, irmãos, eu tive um pastor já saudoso, o pastor Agostinho Godinho, vice-presidente de Campinas. Ele me levou a diácono e a presbítero. Ele falava assim para mim, ele não tinha letra, não tinha conhecimento muito profundo, mas tinha muita sabedoria. Ele falou assim: pastor Samuel, um dia, quando você for pastorear a igreja,
Você precisa dar comida para o povo. A ovelha que tem comida não vai buscar em outro lugar. A ovelha que é alimentada, ela não quer saber de passar a cerca para o lado de lá. Mas eu tenho que te dizer que a comida, quem dá é Deus. Eu sou a favor de estudar, eu sou a favor de estudar teologia, eu sou a favor de ir atrás do conhecimento, mas a Bíblia, irmãos, não é só conhecimento, é conhecimento e revelação. Por isso que o apóstolo Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa, ele cresce só no conhecimento, vira doutor. E coisa difícil é ouvir doutor. A igreja sabe se Deus está falando ou não, através do mensageiro. Se a pessoa cresce só na graça, fica ignorante, porque não tem o conhecimento. Mas quando tem o conhecimento e tem a graça, aí Deus fala assim: é esse que eu vou usar. O conhecimento, irmãos, não foi, eu sou educador, trabalho com crianças. O conhecimento, ele não foi feito para humilhar as pessoas, irmão. O conhecimento foi feito para encantar as pessoas, não para humilhar. Aliás, o nosso Jesus é símbolo de humildade. Passando para frente. Obreiros, o subtema. Obreiros que suportam as aflições deste tempo e jamais deixam de militar. Vocês aqui escolheram 2 versículos na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus abençoe. Oi, som. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Eu vou ler aqui, irmãos, a versão Almeida Corrigida Fiel, que eu gosto muito, a CF. 2 Timóteo 2 e 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, fazendo aí, pode passar mais um? Obrigado. Uma rápida introdução aí à segunda epístola de Paulo ao jovem Timóteo. Foi a última epístola, ou a última carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo antes dele morrer. Ou seja, quando Paulo escreve essa segunda epístola ao jovem Timóteo, ele estava no final da sua vida biológica e também da sua carreira ministerial. Ela é considerada uma carta pastoral. Por quê? Porque ela tem conselhos, ela contém aconselhamentos direcionados a pastores e líderes de igrejas. Aqui ela foi direcionada ao jovem Timóteo. Paulo se encontrava preso em Roma pela segunda vez. Por quê? Por causa do Evangelho. Somente por anunciar o Evangelho de Cristo. E nós vivemos num país, irmãos, onde nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Aí o pastor começa a pensar assim: mas por que a escola bíblica dominical vem 30% da igreja, 20%, 40%, 50%?
não estou falando aqui, mas onde eu estou. Nós pastoreamos o Campinópolis, a Vargem Bonita e São Roque de Minas agora, que são duas igrejas, região dos Leite e dentro da cidade de São Roque. Hoje nós temos condições, recursos, infraestrutura. Então precisamos fazer aquilo que Deus cobra de nós. Pode passar mais uma. Ainda na introdução da segunda epístola de Paulo a Timóteo, essa epístola foi escrita entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, ou seja, foi escrita no primeiro século da igreja, né? Quando Paulo estava preso ali em Roma. O cenário era ruim. O imperador romano Nero perseguia os cristãos. Cristãos estavam sendo apedrejados, irmãos, decapitados, cortados a cabeça fora, crucificados, executados, açoitados, queimados. Por quê? Só por proferir a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo. O relacionamento entre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo. O apóstolo Paulo tinha uma proximidade muito grande com esse jovem Timóteo. Era um relacionamento de amor e de respeito. Paulo chamava Timóteo de filho. Alguém pode ler para nós 2 Timóteo 1 e 2. Alguém pode ajudar nós, hein, irmãos? 2 Timóteo 1 e 2. Amém, Deus abençoe. Timóteo, meu amado filho. Irmãos, uma das funções de pastor de igreja, escuta, entre várias, quero falar para os obreiros, é você fazer discípulo. O pastor precisa fazer discípulo. O pastor tem que estar com o olho espiritual, atento, naqueles que têm chamada dentro da igreja. Olha, Paulo percebeu esse jovem Timóteo. Havia amor, havia respeito, um relacionamento entre eles. E Paulo certamente falou assim: esse jovem tem uma chamada. Eu vou ajudar ele. Eu vou ser o tutor dele. Eu vou ser o mentor dele. Pode passar. Ainda falando um pouquinho sobre a introdução à segunda epístola de Paulo a Timóteo, esse jovem Timóteo, irmãos, ele foi evangelizado pela sua mãe, Eunice, e pela sua avó Lloyd. Ou seja, ele já era de família evangélica. Há uma preocupação grande no nosso meio, irmãos. Aonde eu estou, às vezes o desinteresse do jovem com as coisas da igreja. A gente precisa ficar atento a isso, na nossa família. Eu estou com uma filha fora, de 26, está se formando esse ano. O de 24 está se formando esse ano. Esse aqui, ano que vem, vai para a faculdade. E eu sempre falo assim, pastor, pode estudar, meu filho, Deus é contigo. Mas não adianta se tornar um grande profissional na sua área, se você se esquecer de Deus. Eu tenho um que está aqui, na cidade de São Carlos. Ele faz ciência da computação. Giovanni, está frequentando a igreja? Pai, está uma correria, faculdade, sabe? Está difícil. Mas a faculdade funciona domingo à noite? Que faculdade é essa que funciona domingo à noite? Não, domingo não, pai. Então você precisa ir para a igreja. Você pode se tornar o cientista da computação, mas se você perder o céu,
de nada adiantou. Aleluia. 2 Timóteo 1,5 fala isso. Algum irmão pode ler para nós? 2 Timóteo 1,5. Deus abençoe, irmã. Paulo estava dizendo, olha, a sã doutrina, a palavra, a fé, já habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que está habitando em você também. Eu tenho certeza que você vai dar fruto. Ou seja, quando Paulo percebe isso, ele passa a ser o mentor, né? O instrutor, o aconselhador do jovem Timóteo. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Na minha juventude, dentro da igreja, tinha situações que eu não tinha, assim, eu não tinha confiança de sentar com o pastor e me abrir. Não tinha. Mas tenho certeza que Deus tem dado pastores para quando você tiver em dificuldade, o homem de Deus está aqui para te instruir, para te dar um conselho. Aqui, irmãos, ainda na introdução, o apóstolo Paulo sempre foi preocupado com duas coisas aqui que eu destaquei. Primeiro, o bem-estar da igreja. O bem-estar da igreja. Eu sempre falo ali, irmãos, em São Roque de Minas, eu pastoreio por causa de um chamado. Senão não teria condições de pastorear. A igreja é constituída de pessoas. A igreja é a congregação dos salvos. Famílias. Família saudável, igreja saudável. Família feliz, igreja feliz. E se tem uma coisa, eu tenho certeza que os pastores aqui também. A maior alegria do pastor é quando vê as ovelhas amparadas. Felizes, congregando, servindo a Deus. Vocês não fazem ideia, irmãos, quando há um problema, a gente perde o sono. E há problemas que às vezes você fala assim, o meu conhecimento não é suficiente para resolver isso. Vou aos pés de Jesus. Você ora, você vai dormir, o dia amanhece, o Espírito Santo fala com você. Esse é o caminho, Samuel. Esse é o caminho. Aleluia. Eu digo assim, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, os obreiros precisam estar preocupados com o bem-estar da igreja. Eu sei que a ovelha é muito carinhosa. Eu falo assim lá na nossa igreja, irmãos, você quer me dar um presente? Eu estou falando isso, irmãos, com 100% de sinceridade. Você quer me dar um presente? Você quer agradar o pastor Samuel? Trabalha na obra do Senhor. Venha nos ajudar, venha nos cultos, venha nos ensaios, venha na escola bíblica. Faça a obra de Deus. O pastor fica feliz porque a obra é realizada e quem está trabalhando vai ser recompensado por pastor lá de cima. É o bem-estar da igreja. É a igreja saudável. A outra preocupação do apóstolo Paulo era com a continuidade na propagação do evangelho, irmãos. Ele estava à beira da morte. Cadê o sucessor
para dar continuidade? Cadê aquele que vai continuar a obra do Senhor? Timóteo. Então ele tinha uma missão: treinar, mentorear aquele jovem. Nessa epístola, na segunda, ele vai fazer isso, ele vai aconselhar, vai instruir o jovem obreiro Timóteo em vários aspectos importantes para a vida de Timóteo. É lógico que ele vai focar o desenvolvimento da obra de Deus, mas também o desenvolvimento ministerial do jovem Timóteo. Pode passar. Eu quero entrar no versículo aqui, 2 Timóteo 2, 3, na parte A. Tu, pois, sofre as aflições. Tu, pois, sofre as aflições. Quando fala de aflição, fala de sofrimento, fala de perseguição, fala de adversidade, fala de angústia, fala de problemas. Eu coloquei algumas coisas aqui que Deus falou no meu coração, irmãos, irmãs. Essas aflições não deveriam ser uma novidade, nem para o cristão e nem para o obreiro. Jesus já nos alertava sobre esse assunto. João 16, 33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia eu estava lendo esse versículo, irmãos, muito falado na igreja. Eu falei: Espírito Santo, me ajuda aqui nesse versículo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Espírito Santo falou assim, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Eu estou falando para você, Samuel, que eu sou especialista em vencer o mundo. Eu venci o mundo. E se eu estou dentro de você, vou fazer de você um vencedor. Nós temos uma promessa, irmãos, na Bíblia Sagrada, em meio às aflições. Eu fico preocupado. Às vezes você vê crente falando assim: ó, pastor, depois que eu vim aqui para a igreja, viu? As lutas aumentou. Parece que está pior do que antes. Quanta tribulação, quanta adversidade. Foi, meu filho, quando você era do inimigo, ele não estava preocupado com você. Agora você faz parte da família de Jesus. Agora a tua alma, o teu nome está escrito no livro da vida. E Ele quer tirar você desse caminho. Mas eu tenho uma promessa para você na palavra. É, pastor, eu amo promessa. Eu amo bênção. Oh, glória. Fala aí para mim, pastor. Mateus 28 e 20. Vamos ler? Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Lá vem a promessa. Essa é a melhor que tem na Bíblia. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, crente tem problema. Crente tem dificuldade. Esse é o evangelho genuíno. Mas detalhe, crente tem Jesus. Crente tem o Espírito Santo. Crente tem um Deus vivo, verdadeiro, que está conosco todos os dias. Não importa se o dia não está tão bom, Ele continua conosco. Eu sempre falo, quando o culto encerra lá, irmãos, eu falo, essa é a beleza do Evangelho.
Essa é a beleza do cristianismo. O culto encerra, tal horário, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Ele volta conosco para casa, a segunda-feira amanhece e Ele continua conosco. Eu coloquei aqui nesse slide, não podemos esquecer sobre os 3 símbolos do cristianismo. 3 símbolos. A manjedoura onde Jesus nasceu. O sepulcro onde Jesus ressuscitou. E a cruz onde Jesus morreu. Evangelho sem cruz não é evangelho. A provação vem, mas Deus nos dá força para vencer. Essa é a Assembleia de Deus que nós conhecemos, irmãos. É o que eu tenho ouvido e visto nesses 53 anos. Existem noites difíceis, dias difíceis, mas Jesus nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Pode seguir, a próxima. A parte B do versículo diz assim: Tu, pois, sofres as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, irmãos. Porque primeiro ele ministra no meu coração para me ministrar para você. O segredo é como ou de que maneira você vai enfrentar as aflições. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele já começa, irmãos, aqui a nos orientar. Primeiro, como? Como que eu vou enfrentar as adversidades? Como um bom soldado. Eu coloquei pelo menos 4 posturas aqui de um bom soldado. O bom soldado, ele tem que estar preparado. O bom soldado, ele tem que ter fé. O bom soldado, ele tem que ter determinação. Determinação. Quando Deus me chamou, era adolescente. Eu fiz um acordo com Ele. Deus, eu amo pregar. Minha chamada é mais evangelista do que pastoral. Não tenho vergonha de falar isso. Cada um sabe onde está a sua chamada. Eu estou pastor e sou evangelista. Eu amo pregar. E enquanto eu viver, se eu tiver um convite para pregar, a prioridade é a sua obra. Samuel, vai ter um aniversário. Eu já tenho um agendamento de pregação. Você vai perder? Falei, rapaz, primeiro eu vou comer um bolo celestial. Se der certo, eu como o bolo também da festa. Mas primeiro é o reino. Primeiro é o reino e a justiça de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu ministrar no seu coração nessa noite. Eu era um jovem que eu era cheio de sonhos. Eu tenho vergonha de falar o que Deus fez comigo nesse púlpito. Que eu tenho medo de mostrar exaltação. Com 16 anos eu falei, Senhor, eu já trabalhava, eu comecei no Senai com 13 anos. Eu estava já dentro de uma multinacional, com 13 anos. Eu fiz Senai, Mercedes-Benz do Brasil.
fábrica de ônibus, Campinas. Senhor, eu queria fazer uma faculdade. Eu queria fazer um curso de inglês. Eu queria uma namorada. Eu queria um carrinho. Eu queria uma família. Eu tinha um desejo de ter filho, que não tem homem aqui dentro, está no seu Jânio, que tinha mais desejo do que eu. Eu sonhava com um filho com 13 anos. O Jânio brinca comigo, pastor, eu falei, quero pedir 4 para Deus, tenho 3. O Jânio fala assim, está faltando um ainda, hein? Cuidado, hein? Quem sabe eu me aposento e vou cuidar de mais um. Escuta, talvez essa seja a parte mais importante do que Deus quer falar com você hoje à noite. O Espírito Santo veio no meu ouvido, falou assim, olha, se você cuidar da minha casa, se você cuidar da minha obra, nada vai te faltar. Nada. Erianda surimianda labaço, decanta lá. Erianda lá, isso decanta lá. Como disse o pastor leu Isaías 6. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você quer ter bênção? Cuidado com as promessas de bênção que tem por aí. Você quer ter bênção? Só tem 2 segredos. Obedeça a sã doutrina. E trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Seja um bom soldado. Tenha perseverança, irmãos. Tem pessoa, irmão, nessa caminhada, 53 anos, eu estou falando aquilo que eu vi. Tem pessoa que começa na igreja a 200 por hora. Eita, Jeová! Ei! Passa alguns meses. Ai, meu Deus. Tem um pastor meu que tinha um jovem lá na igreja, lá em Campinas. Ele saltava assim 1 metro, pulando no espírito. Um dia ele sumiu da igreja. E o pastor procurou e não achou mais. Aí o pastor estava andando no centro de Campinas, viu ele numa choperia tomando uma cerveja. O pastor era muito educado, amoroso. Tem que ser, né? Hoje os dias são difíceis. Só que o Espírito Santo incomodou o pastor, ele só entrou, ele parou, entrou dentro, chegou para o jovem e falou assim, paz do Senhor, meu filho. O jovem tomou um tranco, né? A cerveja em cima da mesa. O que aconteceu com você, meu filho? Ele falou, pastor, eu larguei disso. Mas não era você que pulava lá desse tamanho da igreja? Irmãos, eu vou falar muito sobre isso. Não vou muito no horário, não. Mas o evangelho, o cristianismo, ser cristão é um estilo de vida. Não adianta conhecer a Bíblia, só que a sua vida não muda. Eu falo isso lá na escola, lá onde eu ministro. Aulas. Qual é o legado que você deixa para as pessoas? O meu irmão, irmãos, eu tenho 53, meu irmão tem 55. Você pode falar assim, o irmão Samuel, pode me chamar de irmão Samuel, que eu não ligo não. O irmão Samuel, ele é pastor porque o pai dele foi pastor. Não, porque eu tenho um chamado. Meu irmão saiu da igreja com 13 anos de idade, não voltou até hoje. 55 anos, pastor, não voltou até hoje. Uma vez o meu irmão chegou assim, meu irmão trabalhou na 3M do Brasil, uma empresa ali em Sumaré. Meu irmão é muito observador, irmão. Ele chegou para o meu pai e falou assim, pai, pastor Kleber é meu pai. Pastor Joel trabalha com a gente lá na 3M. Eu sei. Você me explica uma coisa para mim, pai? Meu irmão é muito inteligente,
Se eu conseguir, eu te explico. A 3M tem aproximadamente uns 3.800 funcionários. Eu afirmo para você, pai, foi uma conversa de filho para pai. Eu afirmo para você, pai, não estou querendo arrumar confusão, que 90% da empresa não gosta dele. Ele entrega os outros, ele é fofoqueiro, ele fala mal dos funcionários pelas costas. E aí, irmãos? Evangelho é o estilo de vida. Qual o legado que nós estamos deixando para quem entra no nosso caminho? O legado, irmão, tem que ser aqui. Perseverança. O pastor falava assim, ó, comece bem, o início tem que ser bom, o meio tem que ser bom e o fim tem que ser bom. Por quê, irmãos? Porque o maior tesouro nos espera. É a Nova Jerusalém. Às vezes, pastores, a gente passa por frustrações no ministério. Passa. Não passa, pastor? Pessoas acima de nós, que a gente sabe respeitar, nós somos submissos. Um dia eu estava tristinho. Falei, meu Deus, será que tudo que eu estou fazendo está errado? Parece que o pastor não me vê. O Espírito Santo chegou para mim, irmãos, e falou assim, irmão Samuel, tem uma alegria que ninguém tira de você. Chama alegria da salvação. Alegria da salvação. O bom soldado de Cristo, ele tem que ter perseverança e resiliência, né, irmãos? Eu coloquei essa palavra aqui, irmãos, a gente utiliza muito ela. O que é resiliência, irmãos? É a capa... Alguém pode falar? Resiliência. É a capacidade que você tem, que eu tenho, irmãos, de mediante aos problemas, por mais difícil que seja, levantar a cabeça e falar, Senhor, Tu está comigo. Esse deserto vai passar, porque o Deus do deserto é o mesmo da montanha. Aleluia. Como vamos enfrentar as aflições? Como bom soldado de Cristo. Soldado de quem? Nós estamos alistados no pelotão, no batalhão cujo general é Cristo Jesus. Primeiro, irmãos, você não está alistado num exército qualquer, não. O exército que você está alistado, que eu estou alistado, o general é Cristo Jesus. Eu coloquei 3 coisas aqui. A confiança nós temos que ter em Deus, no nosso general. Quem pode ler para nós Salmos 27, rapidinho. Amém? A nossa confiança vem de cima. A nossa esperança vem de cima. O nosso galardão vem de cima. A nossa recompensa vem de cima. A cura vem de cima. O batismo vem de cima. A pregação vem de cima. O poder vem de cima. Deus me traz aqui nessa noite para dizer, Deus está no controle, Deus não perde o controle da situação. Deus está no controle. Passei uma noite, uma vez difícil, uma noite no hospital. Sentei num banco, 2 horas da manhã. Só Deus sabe o que eu estava passando. Eu escutei o médico falar com a enfermeira, ele vai precisar de um psicólogo. Eu respeito a medicina, irmãos. Eu respeito a medicina. Eu fechei o olho e falei, Senhor,
tu não me abandonas. O Espírito Santo no meu ouvido chegou e falou assim: irmã, eu sou o seu psicólogo. Domingo agora próximo, você vai voltar para a igreja, vai lá na frente do jovem e vai continuar regendo, porque enquanto você trabalha para mim, eu trabalho para você. Deuteronômio 31:8, alguém pode ler? Deuteronômio. Deus abençoe, obrigado. Ele não te desampara. Ele não te abandona. A força vem dele. A força que nós precisamos vem dele. Salmos 27:1, alguém pode ler? Salmos 27:1. O salmista diz assim, ó: o Senhor é a força da minha vida. Uma coisa que eu aprendi aqui, irmãos, irmãs, igreja. Deus sempre falou para mim assim: não adianta você enfrentar isso sozinho. Não adianta você querer enfrentar isso com a sua força, com o seu conhecimento, com o seu intelecto, não adianta. Você precisa de mim. Você precisa de mim para vencer. Eu sou a tua força. Pode passar. O versículo 4, parte A: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos. Você me perdoe, viu, pastor, se for um pouco forte aqui, viu? Você me perdoe. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muitos crentes e até mesmo obreiros que estão embaraçados com as coisas terrenas. Eu vou falar de novo. Infelizmente, nos dias de hoje, 2024, tem muitos crentes e até mesmo obreiros que estão embaraçados com as coisas aqui da terra. A obra de Deus e as coisas de Deus não são mais prioridade para alguns que estão até mesmo dentro da igreja. Irmãos, eu pastorei a igreja lá em São Roque, nós estamos indo há 3 anos. Eu fiquei 2 anos e 7 meses em Vargem Bonita, 5 anos no Campinópolis, em Minas Gerais. Irmã, tem como você fazer um solo no círculo de oração? Ah, pastor, sabe, nesse dia eu tenho um compromisso, pastor, que você não imagina. E vem aquelas justificativas das mais lindas que existe. Nós não somos, quando eu falo eu, minha família, irmão Jânio está ali, nós não somos melhor que ninguém, irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa, pastor. Nós estamos pastoreando 2 igrejas. Uma numa área rural, 16 quilômetros de terra. Diácono já esteve pregando lá, Robert. E outra dentro de São Roque. É de terça a domingo. A folga na segunda-feira é para fazer visita. Tem muita visita para fazer que eu não dou conta. Aí você pede para o obreiro: tem como você levar uma santa ceia lá no asilo para o irmão? Ai, pastor, sabe o que é? Está difícil, viu? Ai. Eu, irmãos, eu estou assim, tranquilo aqui em cima do púlpito. Eu procuro fazer discípulo. Não sou pastor ditador, não sou centralizador. Eu sou o perfil do pastor da Assembleia de Deus que eu aprendi. Aprendi com meus pastores e aprendi com Deus. Mas tem gente que não quer nada com nada na igreja. Nada com nada. Canta aí, irmã. Tinha uma irmã lá que toda vez que eu mandava ela cantar, ela falou que a garganta não estava boa. Aí eu brinquei e falei assim: eu vou comprar aquela pastilha Valda e vou dar para a irmã chupar para ela ficar a garganta melhor, para ela cantar. A obra de Deus precisa ser prioridade da sua vida. A grande pergunta é: em meio a este tempo de crise espiritual, crise moral, crise ética,
dentro e fora da igreja, quais são as suas prioridades como servo e obreiro do Senhor Jesus? Quais são as suas prioridades? Eu já passei de tudo um pouco, pastor. Eu fui jovem, era líder de jovem. E um dia o tocador de guitarra, ele falou, não vou tocar mais não. Ele abandonou o ensaio. Pastor, não me dá nada, eu não ganho nada, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu falei, misericórdia. Tem dó desse jovem. Jogou a guitarra dele lá e saiu. Só resta orar, né? Aí passou uns dias, vem. Ô pastor, quero falar com o senhor. O senhor me perdoa, pastor? Eu achei que era o bom da boca, eu não sou nada. Porque o conjunto continua cantando, tocando sem eu. A obra continua. A obra tem que ser a nossa prioridade. Pode passar? Eu já vou encerrar. A parte B do versículo 4. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem muitos crentes e obreiros, isso aqui Deus deu para mim. Tem muitos crentes e obreiros que estão desapercebidos, que estamos diante de uma guerra espiritual. Nós não vamos ler o texto aqui, que o tempo não permite mais. Essa frase aqui, irmãos, que eu coloquei aqui, é a frase do meu segundo em São Roque, o copastor. Ele é o pai da irmã Ana Lúcia. Ele é o sogro do irmão Jânio. Está com 90 anos, né? 78? 78. Ele disse assim, ó. Tem muito crente brincando de ser crente. Porém o diabo não brinca de ser diabo. Temos que tomar cuidado. A grande pergunta é, nessa guerra, que ele diz aqui, ó, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nessa guerra, quem são nossos três inimigos? Os três inimigos do povo de Deus. O mundo espiritual, três inimigos. O mundo espiritual, o diabo que é o nosso adversário e a nossa própria carne. A nossa própria carne. Pode passar. E aqui, irmãos, fica como agradar a Deus diante desses três inimigos. O mundo, o diabo e a carne. Para vencer o mundo, quem pode ler para nós? 1 João 2:15. 1 João, primeira epístola de João, 2:15. 16. Dezessete, para terminar isso aí. Não ameis o mundo nem as coisas que tem no mundo. Eu preguei uma mensagem, foi semana passada lá nos Leites. Tem crente que infelizmente ele está hipnotizado. Tem crente que infelizmente ele está hipnotizado pelo mundo. Ele valoriza mais as coisas lá do que as coisas aqui dentro. Temos que vencer o mundo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, nos ensina. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu preguei isso na igreja semana passada. Se você ama o mundo, crente você não é. Você está brincando de ser crente.
Vencendo o diabo, Tiago 4:7. Quem pode ler para nós? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe qual é o grande problema? É que tem crente que quer enfrentar o diabo sem se sujeitar a Deus. Se eu for contra o inimigo só na força do Samuel, perdi, já perdi. Mas com o poder de Deus em nós, em mim e em você, você é vencedor. Vencendo a carne, Gálatas 5:24. Quem pode ler para nós? Gálatas 5:24. Isso, Deus abençoe. Diz assim: os que são de Cristo Jesus, que somos nós, crucificaram a carne. E junto com a carne foi crucificado as paixões e os desejos. É o que Paulo nos ensina. Mortificai a carne. Nosso pastor presidente pregou na Santa Ceia domingo passado, falando: olha, essa carne aqui, ela vai acompanhar você até voltar para onde ela veio, que é o pó. E enquanto você viver, o espírito humano e a alma está nela. Espiritualmente falando, você tem que crucificá-la. Pois a carne e o espírito são inversamente proporcional. Eu não sei se eu ouvi esse termo. Uma vez o pastor falou assim: o crente tem que ser que nem pastel de rodoviária. Pouca carne e bastante óleo. Pouca carne e bastante óleo. O pastor não tinha muito conhecimento, mas tinha sabedoria, né? Eu já vou encerrar, irmãos, o horário manda parar. Eu só quero passar aqui, pode passar para frente, por favor? 7 conselhos, irmãos, que o apóstolo Paulo, aqui na segunda epístola a Timóteo, ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo registrou nessa segunda epístola 7 conselhos para o jovem obreiro Timóteo. Mas eu creio que esses conselhos é para nós também. Os obreiros, a igreja, os salvos. Eu só vou passar aqui, irmãos, e vou encerrar. Primeiro conselho nós não vamos ler o texto, não. Tem a referência aí, depois você pode ler. Primeiro conselho: reaviva e desperta o dom de Deus que há em ti. O dom que Deus te deu, irmão. Os frutos do Espírito Santo é algo obrigatório na vida de um crente. Pelo fruto você conhece a árvore. Você é crente, então você tem os frutos do Espírito Santo, os 9. Dom não, dom você busca. E Deus entrega. São 9 dons também, é outro assunto. Só que deixa eu te falar para você, quando Deus te dá um dom, escuta, primeiro que eu aprendi, é assim que eu aprendi. O dom não é para usar no particular, o dom é para usar no coletivo. O dom é para edificar a igreja. Reaviva e desperta o dom que há em ti. Se esse dom não está sendo aplicado para o bem-estar e o crescimento da igreja, de nada adiantou esse dom. Eu já trabalhei, eu fiquei 30 anos em multinacional, irmãos, 30 anos em fábrica. Eu já trabalhei com pessoas inteligentíssimas. Só que você colocava a pessoa para trabalhar outro junto, já não dava certo. Não conseguia se relacionar com ninguém. Não adianta você ter talento, você sabe cantar bonito, Deus te deu tudo isso, sabe pregar, sabe evangelizar, mas não executa. E outro, eu não tenho que ficar assim, olha, eu tenho esse dom. Não, irmãos, a glória não é nossa. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu só tenho que me gloriar, é na cruz, aonde meu Jesus foi crucificado. Se você canta bem, é porque Ele te deu o dom. Se você prega bem, é porque Ele te deu o dom. Se você ensina bem, é porque Ele te deu o dom. E o dom precisa ser usado dentro da igreja.
para a glória dele. O nome dele vai ser agradecido. Tenha certeza da tua chamada. Tenha certeza da tua chamada. Esses dias o jovem chegou para mim e falou assim, lá nos Leites: pastor, ele tem de maior já, acho que vai fazer 19 ou 20. Olha para mim aqui, eu olhei para ele. Qual que é o meu chamado, pastor? Fala agora para mim, qual que é o meu chamado? Meu filho, você está preocupado com o quê? Com o título, com o cargo? Só se preocupa com duas coisas. Seja um jovem temente a Deus, obedece a palavra, ajuda o teu pastor, ajuda a igreja, e o Espírito Santo vai trabalhar em você e vai mostrar para você qual é a sua chamada. Mas para ter chamada tem que servir, tem que ser servo. Tem pessoas, irmãos, me perdoa falar isso aqui, eu queria ser pastor. O pastor é o título mais alto da igreja. Um dia eu chego lá. Irmãos, o pastor é o maior servo de todos. Eu tenho que servir todo mundo, não é assim, pastor? Nós temos que servir todo mundo. Todos os departamentos. Segundo conselho, seja forte e corajoso. Você não está sozinho ou sozinha. Aquele que te chamou vai te sustentar, vai te assistir, vai te suportar, vai te apoiar em todas as áreas da sua vida. Seja na área ministerial, conjugal, espiritual, financeira e emocional. Haja com coragem, firmeza, amor e moderação. Quando eu cheguei, irmãos, e decidi atender o chamado que Deus colocou na minha vida, o Espírito Santo falou assim para mim: Samuel, eu vou cuidar de todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. A área sentimental, a área emocional, a área financeira, a área ministerial, espiritual, acadêmica, tudo eu vou cuidar. Terceiro conselho, esteja disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Está disposto a pagar o preço, irmão? A jornada é dura, mas a chegada é recompensa. Eu não sei, irmão, se eu tenho o direito de falar isso agora. Quando Deus me chama, tem aquele lado humano, né? Humano. Eu cheguei para Deus e falei assim: deixa eu falar uma coisa. E se eu não quiser a chamada? Se eu não quiser? Deus falou assim para mim: se você não quiser, eu não tenho compromisso com você. Eu não vou estar no controle da sua vida. Eu estou sendo até um pouco mais brando. Ele falou: tu vai ficar na sarjeta. Porque eu te escolhi e te chamei. Quarto conselho, esteja preparado para suportar os dias maus, os sofrimentos e aflições. Bíblia, palavra, oração, jejum. É isso que o crente precisa fortalecer. Quinto conselho, seja um obreiro fiel, idôneo, íntegro, preparado e aprovado. O que estão falando de você? Das suas atitudes? Ah, pastor, eu sou bonzinho, viu? Eu sou bonzinho. Eu faço tudo direitinho, tudo certinho. Irmãos, isso é obrigação no cristianismo. Não é virtude, é obrigação. Eu pago todo mundo certinho, obrigação. Eu amo minha esposa, obrigação. Eu cuido da minha família, obrigação. Seja fiel, idôneo, íntegro, preparado e aprovado. Sexto conselho, sexto e último. Procura viver uma vida pura, santa e irrepreensível. Vida pura. Se afaste do pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de maus caminhos,
Essa palavra era para Israel. Se converter de maus caminhos. Procura viver uma vida santa. Santo é separado. Tem pessoas que têm dificuldade de falar o que é um obreiro santo, o que é uma irmã santa, um irmão santo. Olha, é aquele que jejua muito, é aquele que ora muito, é aquele que lê a Bíblia não sei quantas vezes. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Um homem santo de Deus e uma mulher santa de Deus é aquele que foge do pecado. 0% de pecado significa 100% de santidade. E tem uma vida irrepreensível, que Deus olhe para nós e fala, olha, ali vai um servo e uma serva, não carece de ser repreendido. O 7º conselho, 7º e último. Afaste-se, fique longe, tome cuidado com as pessoas que são amantes de si mesmo. Tem muitos isso, avarentos, carnais, egoístas, soberbos, blasfemos, insubmissos, ingratos, profanos, sem amor, sem perdão, sem misericórdia, cruéis, desleais, obstinados. Paulo estava falando que tinha esse tipo de pessoa dentro da igreja, a qual Timóteo frequentava. Afaste desse tipo de pessoa. Que Deus possa nos abençoar. Perdoe, pastor, eu passei um pouquinho do horário. Peço perdão. Que Deus abençoe vocês grandemente, irmãos. Continue firme na obra do Senhor, pois vale a pena servir a Deus. Eu vou devolver o microfone aqui para o pastor. Obrigado, pastor Elias do Livramento. Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém?